Aqui. Já estamos gravando o segundo momento da nossa aula. Então, nós vimos no primeiro horário embargos de terceiro. Agora a gente vai falar sobre oposição, que acabou eu marcando aqui sem querer. Vamos conversar, então, sobre oposição. Oposição é uma outra forma de procedimento especial em que, como a gente já conversou no início do nosso horário de hoje, temos um terceiro intervindo em processo alheio. E aí vamos dar uma olhada no caput do 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então aqui a gente tem que entender que a oposição, eu tenho o terceiro vindo no processo e opondo a sua oposição em face do autor e do réu, contra ambos, oferecendo essa oposição por petição inicial e tudo mais, também será distribuída por dependência. E aqui existe a primeira diferença que eu já quero colocar para você, entre embargos de terceiro e oposição. Eu lhe disse há pouco que nos embargos de terceiro não interessa para o terceiro qual é a discussão do processo principal, qual é a análise meritória do processo principal. Isso não é relevante. Não se discute nos embargos de terceiro o direito do processo principal. Se discute a regularidade da constrição, regularidade ou irregularidade da constrição. Na oposição, analisar a constrição, porque aqui nós também vamos analisar e sustentar a irregularidade da constrição, né, do esbulho judicial, mas aqui essa análise faz parte da discussão do processo principal. A oposição, ela atinge e pode, inclusive, esvaziar o mérito do processo principal, o que os embargos de terceiro nunca vão fazer. Por enquanto, vá absorvendo a minha fala. Com um exemplo, eu tenho certeza que você vai entender. Relaxa, tá tudo certo. 683, parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, né, no caso autor e réu, na pessoa de seus advogados, para contestar em prazo comum e não sucessivo de 15 dias. Lembrando que a contagem é individual, é óbvio, né? Mas o prazo ele vai ser um prazo computado, se os dois forem citados, próximos, aproveita-se, né, o período da contagem desse prazo. Bom, 685. Admitido o processamento da oposição, né, ela será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Então, aqui nós temos mais uma informação. Você acabou de ver aqui no 682 que a oposição ela só pode acontecer até ser proferida a sentença. Não pode ser apresentada oposição após a sentença. É sempre e somente, exclusivamente na fase de conhecimento. Por quê? Porque a oposição ela é julgada no mesmo momento que a ação principal. Então haverá um julgamento simultâneo, um julgamento conjunto, a mesma sentença julgando o processo principal e também a oposição. E nisso nós temos uma diferença com os embargos de terceiro, né? Parágrafo único, isso aqui é importante, eu já vi isso ser cobrado em prova, tá? Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção de provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. O que é isso? Se eu tenho um processo que já está na instrução, e após a instrução, a audiência de instrução, se apresenta a oposição, por uma questão de andamento processual, o processo principal tende a terminar antes. Então, é de praxe que o juiz suspenda o processo principal para que a oposição consiga ganhar um tempo ali, tenha um gás, para chegar no mesmo tempo e ambas sejam julgadas de maneira simultânea. É claro que essa suspensão ela se dá ao fim da produção das provas, mas o juiz pode entender que toda a instrução deve acontecer
ainda que não finalizada, ela tenha que ser finalizada e depois se faz uma instrução dentro do próprio processo de oposição. Essa ideia da suspensão é suspender o encerramento da instrução, para que possa haver uma audiência de instrução conjunta, tanto da oposição como do processo principal. Por quê? Porque a oposição repousa sobre o objetivo da ação principal. Tá? 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Então, a gente já sabe que na oposição elas são julgadas simultaneamente, oposição e ação principal. Mas tem que ser dado prioridade para a análise da oposição e depois, ainda que seja no mesmo processo, mas primeiro o juiz enfrenta a oposição e depois ele enfrenta a ação principal. Quero chamar a atenção dos senhores mais uma vez para o caput do 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem, autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Jovem, preste atenção aqui no seguinte exemplo, para que você consiga efetivamente distinguir oposição de embargo de terceiro sem propagar bobagem, como uma é da fase de conhecimento, a outra é só na fase de execução. Vamos imaginar que o João tenha processado o Jean, cobrando do Jean 20 mil reais. O Jean deve para o João 20 mil reais. Certo? Então, aqui nós temos uma ação de cobrança, por exemplo. Nesse nosso exemplo, nessa nossa situação. O João ingressou com uma ação contra o Jean, cobrando 20 mil reais. A partir das provas que ele entende possuir, enfim. E aí, o que o João faz? Ele fica sabendo que o Jean está se desfazendo das coisas para ir embora. Então, ele não quer esperar a sentença nem nada. Ele já pede, até mesmo por uma cautelar, por exemplo, né, que o juiz bloqueie um veículo que ele anotou as placas porque viu o Jean usando. Tirou foto da garagem do Jean e tudo mais. Indica aquele veículo para ser bloqueado, para, se for necessário, ele garantir uma futura execução. O juiz autoriza e bloqueia esse veículo. E esse veículo, ele efetivamente não é do Jean. E não é nem que não foi transferido, não é do Jean. É uma situação em que o veículo está emprestado. Diante disso, o terceiro vem e questiona esse bloqueio, essa penhora, essa constrição, com o objetivo de desfazer essa constrição. Segunda situação. Segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Vamos imaginar agora que o Lineker ele ingressou com uma ação contra o Jonathan. E qual foi a situação aqui? O Jonathan estava com um carro e o Jonathan vendeu esse carro para o Lineker. Então ele fez lá um contrato de compra e venda, o Jonathan estava precisando de uma grana e ele vendeu o carro para o Lineker. Assinaram um contrato de compra e venda. Só que acontece que o Jonathan não está entregando o carro para o Lineker, está enrolando. Só enrolando e não entrega o carro para o Lineker. O Lineker, então, ingressa com uma ação querendo o carro, pedindo para que o juiz vá até a casa do Jonathan, pegue o carro e entregue para o Lineker, porque o carro é dele, garantido por um contrato firmado entre ambos. Então, ele quer o carro. Ok. O que foi ignorado é que este carro não está no nome do Jonathan. Era também um carro de terceiro, que o Jonathan, de maneira ardilosa, ele acabou vendendo como uma forma de ganhar uma grana. E aí o real dono do bem, como terceiro, aparece no processo dizendo o seguinte: olha, esse veículo aí que vocês estão brigando para saber com quem vai ficar, não é de nenhum de vocês, é meu. Consegue perceber a diferença entre essas duas situações? Na primeira situação, o objetivo do João era receber uma quantia. E o veículo indicado para bloqueio, para constrição, para o esbulho judicial, foi um meio útil para viabilizar o recebimento da quantia que o João busca ter, que o João busca colocar as mãos.
Mas, se o juiz entender que a constrição ela está irregular, porque o veículo não é do Jean, é do Felipe, o processo continua. Porque o objetivo do João não é o carro, o objetivo do João é ganhar uma grana, receber o dinheiro que ele tem direito. Então, a análise dessa constrição, né, ela não esvazia o processo, porque o processo não trata da busca do bem, trata de uma tentativa de receber um dinheiro. No outro exemplo, a discussão do processo é sobre o carro, sobre quem tem direito ao veículo, sobre quem faz jus ao veículo. E aí vem um terceiro e fala: nenhum de vocês dois faz jus ao veículo, porque o veículo é meu. Se o juiz entender que a constrição é irregular, nesse segundo caso, e disser o veículo efetivamente pertence ao terceiro, isso esvazia o processo principal. Porque nesse processo, eles efetivamente estavam discutindo sobre o objeto dessa intervenção de terceiro. Essa é a diferença entre embargos de terceiro e oposição. Porque, mais uma vez, veja o 682. Quem pretender, e aqui ele está falando do terceiro, o terceiro que pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu. Ou seja, o terceiro que pretende aquilo que efetivamente autor e réu estão quebrando o pau, ele pode intervir no processo antes da sentença, e aí é uma oposição. No segundo exemplo, do Lineker e do Jonathan, é caso de oposição. Porque, de fato, o terceiro está buscando exatamente aquilo que autor e réu estão brigando. A coisa discutida entre autor e réu. Por isso que eles serão julgados juntos, oposição e ação principal, porque o objeto é o mesmo. Agora, nos embargos de terceiro, não. Que é o primeiro caso, no primeiro caso do João e do Jean. O terceiro, ele se manifesta por embargos de terceiro. Por quê? Porque o que o João busca é algo que o terceiro não está nem aí. E nem precisa saber, não é relevante para o terceiro o que o João busca. A discussão é, não interessa a sua razão, mas foi indicado um carro que é meu e o carro está aí, está errado essa indicação. O carro é meu. O juiz reconhece a irregularidade e a ação de cobrança do João contra o Jean continua. Agora com a possibilidade de indicar uma outra coisa, né? Então, o processamento, né, de ambas é muito parecida. Nos dois casos, são demandas de procedimento especial apresentadas, protocoladas por petição inicial. Após o protocolo, o réu é citado para contestar em 15 dias e depois nós temos aí o procedimento comum. Qual diferença? Embargos de terceiro, ele é julgado separadamente, ambos são distribuídos por dependência, mas os embargos de terceiro, eles são julgados antes, se por acaso eles forem apresentados na fase de conhecimento da ação principal. Então, os embargos de terceiro, eles geram uma prioridade de análise. E a oposição, em regra, ela é julgada junto com a ação principal, porque o objeto é o mesmo da ação principal. Você entendeu a diferença entre embargos de terceiro e oposição? Porque o procedimento é simples, né? Inicial, contestação e procedimento comum, aí não tem dúvida. O ponto que eu quero com vocês é que vocês compreendam a diferença entre oposição e embargos de terceiro. Compreenderam isso? Me respondam. Tranquilo. Sim, senhor. Muito bem, meus caros, é isso aí. Com isso, então, se você não entendeu, você pergunta, não tem problema nenhum não ter entendido. Relaxa. Eu explico quantas vezes for necessário, tá? Mas essa é a diferença. Não vai na onda de umas bobagens que a gente ouve aí, como eu pontuei no início da nossa aula. Então, a gente terminou oposição e embargo de terceiro. O nosso último assunto é a figura do inventário e da partilha, que o Moa ia trabalhar com vocês também, né? Pega o material, são 9 páginas que eu coloquei para você lá no Moodle com a data de hoje, para que você consiga, então, compreender como funciona o andamento do inventário e da partilha na nossa sistemática processual. Como é a última demanda que nós vamos trabalhar, eu vou deixar para falar de inventário com vocês amanhã. Aí hoje a gente encerra mais cedo, que é a nossa última semana de aula. Então, já que o material está disponível para você, eu sugiro que você dê uma lidinha,
até para facilitar, às vezes surge alguma dúvida, você quer me perguntar, dá uma olhada no material antes da aula e aí amanhã nós entramos para falar sobre isso e aí efetivamente encerrar, mesmo porque nos nossos minutos faltantes temos aí, no caso, teríamos no máximo 20 minutos, isso sem contar o limite dos 40 minutos do Zoom, né? Que eu não sei quanto tempo falta que não começou a marcar. A gente não consegue falar sobre inventário, sobre tudo. Eu prefiro falar tudo sobre ele amanhã, em uma tacada só. Beleza? Então, por hoje é só. Você está dispensado. Tenham todos uma excelente noite, bom descanso, se cuidem, beijos e abraços. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Falou. Boa noite. Boa noite, professor.